Boa tarde, queridas. Pode trazer oferta, quem trouxe oferta nessa tarde, pode trazer aqui já, por favor. Toda vez que eu vou ministrar, né? Toda vez que a semana que está chegando perto do culto de mulheres, eu já começo a falar com Deus, né? Senhor, o que o Senhor vai trazer? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu ministre? E dessa vez, para mim, diferente de todas as outras. Eu já sabia aquilo que Deus queria falar, mas para minha segurança, eu sempre gosto de fazer um esboço aqui no caderno. E é a minha segurança olhando para ele e lembrando os links das coisas que eu preciso falar. E por incrível que pareça, dessa vez Deus não permitiu que eu fizesse isso. Na verdade, as 2 folhas que eu fiz de esboço, José fez o favor de amassar. E aí, todas as vezes que eu tentei passar limpo, eu não consegui. Todas as vezes que eu sentei e falei, agora eu vou colocar os links disso para eu lembrar do que é que Deus quer falar. E até que ontem à tarde, quando a Clara chegou, que a Lu fez o favor para mim antes de levar as meninas para dar uma volta, eu fiquei só com o José, crendo que ele ia dormir à tarde, né, para que eu pudesse ficar ali quieta com Deus, e é claro que ele não dormiu. E a Clara chegou e falou, mãe, a senhora conseguiu escrever? Eu falei, não consegui, filha, mas eu entendi de Deus que não era para eu escrever, que hoje não era para eu ter esse apoio aqui, que hoje era para eu dar o que estava aqui dentro, que hoje Deus não ia permitir que eu ficasse ali lendo e olhando na minha cola. E a única coisa que Deus permitiu foi um texto que está lá em Apocalipse 19, 7, que eu queria ler com vocês. Alegremo-nos, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos justos. Guarda isso com você, amém? E ainda, eu pensei, Senhor, e hoje eu vou, né, sem uma cola, sem nada. E eu cheguei ali, hoje o Denis falou assim para mim, pastora, vai ao vivo, né? Eu falei, amém. Falei, não tem nem como eu pedir para o Celso, corta aquela partezinha para mim. Então, vai literalmente sem filtro hoje, né? Hoje, quando você olha para o espelho, quando você se olha, que você está se arrumando e você se vê, olha para o seu cabelo, para a sua roupa, para você, para a sua maquiagem, você vê uma nova criatura em Cristo? Você vê alguém que realmente foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Ou você ainda vê algo lá do passado? E às vezes eu acho que não é só no que está aqui na frente, né? É no coração. Dentro do coração hoje, dentro do seu coração, houve uma mudança quando você olha para você? Porque há coisas que a gente sabe que é só entre nós e Deus, que os outros por fora não vão enxergar. Hoje, quando você se olha, você vê alguém que foi mudado por Cristo. Nas suas atitudes, naquilo que você fala, naquilo que você faz. E quando Deus começou a falar isso para mim sobre o que era para ser ministrado hoje, sobre novas vestes. E eu ainda pensei assim, falei, Senhor, será que isso é para eu ministrar para as mulheres novas? Porque tem chegado mulheres novas na igreja e o que o Senhor está querendo que eu ministre é sobre vestimenta, sobre roupa, mais no popular dizendo. E Deus me disse, não é só sobre a roupa. Novas vestes não tem a ver só com a roupa. Isso você vai ministrar para as antigas. Isso você vai ministrar para mulheres que já conhecem a Deus. Seja aqui ou seja em outras igrejas. Mas mulheres que já têm caminhado um tempo com o Senhor. Mas que há coisas ali que ainda não foram mudadas. Foi engraçado a forma que Deus falou comigo. E Deus me disse assim, que era para eu perguntar para vocês. Se hoje vocês, os maridos, os filhos, se todo mundo e vocês estavam no lugar
onde vocês acham que realmente Deus tinha para vocês. Não no lugar físico, mas no lugar espiritual, daquilo que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Hoje isso tudo já foi derramado? Isso hoje tudo já foi entregue para mim e para você? Antes de eu pregar para vocês, eu recebi essa ministração e eu preguei para mim mesma e ainda estou pregando para mim mesma. Porque às vezes nós usamos as vestes, a roupa, só para tampar aquilo que está por dentro. E a gente que é mulher sabe disso, não é? Porque às vezes você está toda arrumada, mas mal sabe que você está com a cinta que aperta, com o negócio que levanta, não é? E aí é só você e Deus que sabe, e o seu marido, quando chegar em casa, que você tirar, o quanto que você não estava apertada ali dentro daquilo. Mas hoje você usa as suas vestes, uma roupa adequada, uma roupa que não é apertada, que não é curta, que não é decotada, talvez para tampar algo que ainda está sujo aqui dentro. Algo que você tenha vergonha que os outros não vejam, mas que dessa forma, polida, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de tratar as pessoas na frente das outras, isso está encoberto. Sabe igual bolo fake, quando você vai em casamento e você vê aquele bolo bonito e você fala, meu Deus, eu vou comer aquilo. E depois, no final da festa, você descobre que ele era de isopor, que ele era vazio. E é a aparência. Quem já foi em casa sabe que tem uma estante assim de frente, que tem um monte de porta-retrato, e tem uma foto que o Jean gosta muito. E realmente nós dois estamos muito bonitos visualmente naquela foto. E eu me lembro do dia que aquela foto foi tirada. Era uma festa junina da Clara. Eu estava com uma camisa, eu ainda tinha o cabelo comprido, eu estava com um batonzão e ele do meu lado. E o Jean gosta daquela foto e eu não gosto. Mas eu não gosto pela imagem que está ali, que a imagem é muito bonita de se ver. Mas eu não gosto daquela foto porque eu sei como era o meu coração naquela época. Eu sei o que eu era. E eu sei o que tinha dentro de mim, embora por fora estava tudo muito bonito e tudo muito perfeito. Mas eu sei o que tinha ali dentro. Então hoje a pergunta de Deus para nós nessa tarde é: o que a sua roupa tem tampado? O que a sua roupa tampa que ainda está aí dentro, mas é por um fio para vir para fora, né? Algo que está... Sabe quando está morto, mas ressuscita a cada momento? E eu falo isso para vocês porque eu tenho vivido tempos em que, já há alguns meses, a minha maior luta não é com o inferno, não é com o diabo, ela é comigo mesma. A minha luta todos os dias, ela tem sido travada comigo mesma, com coisas que eu sei que ainda tem que morrer aqui dentro, com coisas que eu achava que já estavam mortas e toda manhã elas querem lá dar uma ressuscitada. E eu tenho que me lembrar do meu lugar e daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido. Porque senão eu não volto para esse lugar. O que Deus disse é que Ele tem vestes limpas, vestes brancas para entregar para mim e para você. Só que o problema é que a gente só pode colocar uma roupa nova, e a gente que é mãe, e eu não deixo as crianças colocarem uma roupa limpa se elas estão sujas, né? Isso é coisa até de pai, mas mãe não faz isso, não é? E como é que a gente vai vestir uma roupa limpa se a gente não está limpa, não é? E você pode até colocar uma veste pura, uma veste limpa, estando suja. E quem olhar de longe vai até olhar e falar, nossa, como ela está bonita, como ela está arrumada. Mas quando a gente chega de perto, a gente sabe o mau cheiro, o mau odor que vai ter ali. Eu me lembro que no começo, quando a gente fazia Natal com Cristo, eu me lembro que um desses que teve, nossa, ficou tão marcado para mim, porque teve um senhor que ele era morador de rua, ele estava muito, muito bêbado. Aí ele tomou banho, ele se arrumou, aí ele veio todo lambido, né, lá pro Natal, arrumado, tudo. Mas quando ele chegou perto de mim, que ele foi falar para mim, boa tarde, o suor dele cheirava a bebida, porque era aquilo que ele tinha consumido o dia inteiro. Então era aquilo que ia sair de dentro dele, o cheiro de bebida. Embora ele tivesse ficado ali a manhã inteira sem beber, mas foi aquilo que ele foi consumindo, e foi o que ele estava colocando para fora. Então, para quem olhasse ele de longe, ele estava muito bonito e muito arrumado. Mas para quem chegasse perto, sentia o mau cheiro que estava dentro dele. E assim, às vezes, somos eu e você, tampadas com uma roupa bonita, com uma Bíblia adequada, com uma maquiagem adequada, com todo mundo arrumado, com tudo em ordem, mas com coisas ainda aqui dentro, escondidas.
E às vezes elas não estão nem escondidas, elas já vieram à tona para ser tratada. Mas sempre vai ser uma escolha minha e você se render a isso. De pensar, não, eu realmente tenho que mudar isso, e ou eu mudo, eu não tenho mais opção. Hoje eu olho para a minha vida e eu falo, Senhor, eu não tenho opção, eu não posso voltar atrás. E entenda que isso para mim é uma luta diária. Às vezes as pessoas me perguntam, pastora, mas então eu tenho que vigiar? Eu falo, olha, é vigiar todos os dias. É como um dependente químico, vai ser um dia de cada vez. Porque eu, há tantos anos ainda, tenho que me vigiar todos os dias. E viver um dia de cada vez. Ainda mais hoje, nessa minha rotina corrida, nessa doideira que hoje é a minha vida, com 4 filhos, e a casa, e marido, e as aulas voltaram, e tudo. Essa semana eu me perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, será que o Senhor quer mesmo que eu continue ministrando? Mas foi uma pergunta boba, só com vontade de que Deus ficasse com dó de mim e falasse, fica quietinho em casa, hoje eu mando outra. Porque eu já sei aquilo que Ele me pediu. E na verdade, desculpas para não fazer isso eu teria, e muitas. Outro dia a Cássia disse assim para mim, pastora, eu estou tão cansada, a Liz não dormiu à noite, ela deu tanto trabalho, foi um dia tão cansativo, mas eu tenho até vergonha de dizer isso para a senhora, porque quando eu olho para a senhora com 4 filhos, como é que eu vou dizer para a senhora que eu estou cansada? E eu falei, Cássia, cada um tem o seu, não é? Cada um está cansado dentro do seu, porque antes em casa eles tiravam sarro de mim, porque se qualquer um viesse me dizer que estava cansado, às vezes o Jean falava assim, cheguei da vigília, dormi só 5 horas, eu pensava, meu Deus, ele só dormiu 5 horas seguida. Eu não dormi 1h20 seguida. E aí às vezes a Clara falava, mãe, acordei tão cedo para estudar e eu tô cansada. E eu pensava, meu Deus, ela tá cansada e eu então. E aí eu parei com isso, porque eles estavam começando a ficar irritados comigo. E eu falei, cada um tem a sua responsabilidade, tem o seu peso. Não que as crianças sejam um peso para mim, mas vocês entendem o que eu tô dizendo? Né? A gente tem que ter ainda assim compaixão com a dor do outro, porque cada um tem algo para carregar, e tem algo para entregar, e tem algo que vai colher disso. E quando Deus me falou tudo isso, o Senhor foi tão claro comigo, que há 3 coisas que nos impedem de vestir as nossas vestes. Porque às vezes, gente, o nosso pensamento ainda é de escravo. É escravo do serviço, é escravo da beleza, é escravo da nossa própria vontade, é ser escravos de coisas que nos permitem fazer a nossa vontade e não desfrutar realmente daquilo que Deus tem para nós. E esses dias, conversando com a Lu lá no sofá de casa, eu disse uma frase para ela, e isso ontem ficou gravado para mim, de que Deus é muito mais simples do que aquilo que a gente imagina. E a gente às vezes aqui dentro ficar, como dizia minha avó, enfeitando o pavão, e aí você não chega a lugar nenhum com isso. E quando o Senhor me falou isso, das 3 coisas que nos impedem de chegar até Ele, a primeira coisa é o entendimento, de saber realmente quem Deus é, de conhecê-lo. Eu me lembro que antes de ter o entendimento, quando eu achava que eu já era crente, para mim Deus ainda era o Deus Santo Todo-Poderoso sentado no alto do trono. E não que Ele não seja isso, mas para mim foi de 8 a 80 quando eu descobri que Ele era o meu Pai. E aí eu me senti realmente como uma criança mimada e falei, Ele é o meu Pai. Mas aí o problema que veio para mim, que eu tive, é de que o meu pai natural, a vida toda fez tudo o que eu quis. O meu pai sempre nos mimou muito e nos tratou muito bem e nunca nos corrigiu. Então a minha visão para Deus foi de alguém que estava tão distante para alguém que ia fazer tudo o que eu queria. E até eu ter entendimento de que realmente Ele é justo, Ele é bom, Ele é fiel, Ele me ama, mas que Ele também me corrige. Isso foi duro entender isso nesses anos. Mas se você não tiver o entendimento de realmente de quem Deus é na sua vida, você não vai conseguir começar a caminhar para colocar uma veste limpa, amém? A segunda coisa que Deus falou comigo é que quando nós não temos fé e não cremos na justiça dEle, a gente não consegue andar nisso. Porque eu posso entender quem Deus é, mas eu posso duvidar muitas vezes do amor dEle. E uma coisa que precisa ficar claro pra gente, uma coisa que ficou muito claro na minha vida, com a Catarina e com o José, é de que ter fé, não é você ter fé naquilo de que você quer que Deus faça. E é aquilo que vai acontecer, eu quero tanto isso, e se Deus fizer isso é porque eu tenho fé e Deus me atendeu. Não, ter fé é você confiar que independente do que Ele faça, é o melhor para a sua vida.
Se nós não tivermos essa convicção de que a vontade dele, ela é exatamente aquela que eu e você escolheríamos, se nós soubéssemos de tudo que ele sabe, isso não seria nada. A gente tem que ter uma convicção em Deus, uma convicção na palavra, uma convicção em tudo aquilo que a gente lê e naquilo que a gente acredita. Essa semana que passou, eu passei por algo tão triste e eu compartilhei com algumas das meninas. Os meus pais não são crentes e nunca foi novidade para mim ou para nós lá em casa de que eles não apoiavam a forma que nós corrigíamos as crianças, de corrigir, de corrigir com chinelo, enfim, com a vara, com a cinta. E sempre foi algo muito velado. Eu me lembro que quando a Clara tinha 3 anos, nós passamos por uma dificuldade financeira muito grande. Nós fomos morar dentro da casa do meu pai. E Deus me lembrou isso esses dias. E a gente voltou a morar ali na casa dos meus pais. E eu me lembro que o Jean foi corrigir a Clara em um determinado momento. E a minha avó entrou no meio. E o Jean disse, não, então nós vamos embora daqui. E eu me lembro que nós fomos embora da casa dos meus pais. Moramos na casa de favor de outras pessoas da família durante um tempo. Porque a gente não tinha onde morar. Mas porque a gente entendeu que isso não podia ser negociado. E se passaram tantos anos. A Clara está com 15 anos. E essa semana que passou, a Catarina, nossa, fez muita feiura. Muita. A Catarina é a minha de 2 anos e meio. E ela aprontou muito na casa dos meus pais. E a Clara estava lá com ela, eu disse, traga ela de volta. Porque eu vou conversar com ela e eu vou corrigi-la. Porque o que ela fez é inadmissível para mim. E quando chegou lá em casa, eu ainda pensei, eu vou esperar eles irem embora e vou corrigir. Mas ela já chegou lá causando e fazendo toda a feiura do universo. E eu tirei ela da sala, levei ela para o quarto e fui corrigir ela com o chinelo. E corrigi e o meu pai ouviu. E quando o meu pai ouviu, ele ficou muito decepcionado, muito frustrado. E ali dentro da minha casa mesmo, ele já começou a falar. Ai, porque isso é um absurdo, porque vai deixar a menina marcada, porque isso não existe, enfim. E quando eu saí, logo eles já foram embora. Então eu não tive a oportunidade de conversar com ele. E eu fiquei tão mal esses dias, mas tão mal. E eu falei, Senhor, isso para mim, a correção é algo inegociável. O que eu quero deixar claro é, gente, que corrigir não é espancar, não é deixar marcado, né? Não é arrebentar com a criança. E às vezes a gente não tem nem vontade de fazer isso. Eu me lembro quando elas estão aqui na igreja, às vezes apronta alguma coisa. E aqui tem algum momento que não dá para eu corrigir elas. E aí quando chega em casa, já passou, né? Já passou tudo. E eu falo, eu vou ter que corrigir. Porque eu disse que eu ia corrigir. O que ela fez está errado. Ela vai ter que aprender. Ela vai ter que ver que tem consequência daquilo que ela faz. E eu confesso para vocês que hoje, com 4 filhos, a Catarina tem sido a minha maior lixa em relação a isso. E eu estava muito mal e eu falei, eu sonhei que eu sentava na sala e conversava com os meus pais. E aí, tanto que na quinta eu não vim para a nossa oração. E eu chamei eles em casa para conversar. E eu disse para o meu pai e para minha mãe, eu falei, isso para mim é inegociável. Eu falei, eu sei que vocês me ajudam muito. Gente, eles me ajudam muito com as crianças, muito mesmo. De ajudar a cuidar. Hoje mesmo a Catarina e a Helena estão lá. E eu disse para eles, mãe, a senhora se lembra que na formatura da Clara, o ano passado, a senhora me escreveu uma carta e eu guardei essa carta, porque minha mãe nunca tinha me dito isso. E nessa carta ela dizia assim para mim, que ela tinha orgulho de mim. De eu ter largado tudo para cuidar da minha casa, da minha família e dos meus filhos. E que ela tinha muito orgulho do que a Clara tinha se tornado. E eu disse para ela, como é que a senhora acha que a Clara se tornou isso que a senhora tem tanto orgulho? Educada, responsável, com um bom coração e não é egoísta. Eu falei, foi sendo muito corrigida. Não foi a partir do momento em que eu parei de trabalhar fora e decidi ficar dentro de casa, que foi um passe de mágica e ela virou a menina mais educada desse mundo. Eu falei, teve muita correção. Eu falei, a diferença é que a senhora e o pai nunca ouviram. Mas a Helena também já foi corrigida, e como foi corrigida, e a Catarina, e o José também vai ser. Eu não tenho esperança nenhuma de que ele não vai ser corrigido. E quando a gente conversou sobre isso, o meu pai disse assim, ele falou, filha, eu só queria te pedir uma coisa que eu nunca mais ouça, porque doeu ouvir. Eu falei, pai, eu entendo que como avô doeu o senhor ouvir, mas entenda que é pro bem. E vocês sabem que em nenhum momento de toda essa situação eu pensei, eu tô errada. Eu só fiquei triste pela situação, porque eu tenho a convicção do que é que Deus colocou aqui dentro e da responsabilidade que eu tenho sobre a vida delas. Mas algo foi um selo para mim. Quando a situação ali aconteceu e depois a Helena estava sentada brincando, ela veio e ela disse assim para mim, mãe,
como é que o vô não entende que a senhora corrige para a gente ser melhor? E eu falei assim, Helene, você tem propriedade de dizer isso, né? Porque você já foi muito corrigida nessa vida. Mas, gente, entenda, ela tem 7 anos. Para ela entender isso, é porque é algo que é de Deus mesmo, não é? Porque, e eu ainda disse assim para o meu pai, eu falei, pai, eu me lembro que quando eu era pequena, eu ouvia o senhor contar que o senhor era espancado. Eu falei, isso é verdade? Ele falou, filha, o meu avô, o pai do meu pai, bebia muito, e ele o espancava muito. Então a visão que o meu pai tem de correção é uma visão completamente deturbada daquela que a gente entende o que é ser corrigido. E a Clara até disse, falou, mãe, a senhora já pensou que esse foi o momento que Deus preparou para um monte de coisa ali ser quebrada? E eu falei, eu creio nisso, né? Para que meu pai entenda que o corrigir não é aquilo, não é o 880, porque o argumento que os meus pais sempre usaram era de que nós nunca batemos em você. E eu sempre digo para eles, não diga bater, porque ela não é um bandido e eu sou um policial. Eu falei, é corrigir, eu estou corrigindo ela, eu não estou batendo nela. Porque por mais que eles nunca tenham falado nada, por exemplo, não falava nada, aí sabia que ia acontecer alguma coisa, que as meninas iam corrigida, aí um dia eu chego lá em casa, minha mãe, eu trouxe essa revista nova para você ver, tem umas coisas boas aí dentro. Aí a capa da revista era, não bata nos seus filhos, sabe assim? Sempre era uma diquinha para mim. E eu creio que isso foi para selar o assunto, porque eu falei, isso não pode ser negociável. Ainda que minha mãe me ajude a lavar minhas roupas, ainda que o meu pai me ajude com as crianças, ainda que eu perca isso tudo, e eu não saiba como eu vou cuidar de todo mundo sozinha e sem ajuda nenhuma, isso não é negociável. Não pode ser negociável para você aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus colocou aí dentro, aquilo que Ele pediu para você fazer. E a última coisa que Deus me falou é obedecer, é se submeter. E às vezes, talvez a gente entenda, a gente tenha fé, mas às vezes a gente não se submete, porque às vezes a gente julga, será que Deus está sendo justo? E aí eu tenho que trazer para vocês e lembrar que a base do trono dele é a justiça e o juízo. Só que daí é uma balança para os dois lados. Ele é justo, mas ele também tem o juízo. Então, às vezes, da mesma forma que a gente ora e pede para Deus ser justo com alguém, né, de que está nos injustiçando, a gente tem que nos lembrar que aqueles que a gente também está injustiçando, a gente também vai ser julgado por isso. Então é pensar, Senhor, eu preciso obedecer. E obedecer é um ato, é você colocar na sua cabeça, eu vou obedecer e lembrar disso todos os dias. E consequentemente isso vai se tornar natural dentro de você. Ter um coração obediente, um coração disposto a ouvir e a obedecer aquilo que Deus tem para fazer. Quando Deus me trouxe tudo isso, eu fiquei pensando, Senhor, há tantas coisas que precisam ser mudadas. Sabe o que entristece muito, muito o meu coração, mulheres aqui na igreja? O Jean é muito discreto, muito. Então, quando ele tem alguma conversa com algum homem, com algum marido, eu nunca fico sabendo. A não ser que seja alguma coisa que diz respeito a mim, que me cabe, porque diz respeito à esposa, à mulher. E talvez eu tenha que conversar com ela. Caso contrário, eu não fico nem sabendo do que aconteceu. Mas eu fico tão triste quando eu sei que aqui tá tudo bem e tá tudo sorrindo e tá com a melhor roupa, mas que em casa é tipo Grêmio, sabe? Que joga água e arma e já vira uma coisa. Isso entristece o meu coração. Porque a minha pergunta como mãe é, aonde eu tô errando? Aonde eu não tô sendo um exemplo para isso? Aonde eu estou falhando de que eu não estou sendo um exemplo para que ela veja aquilo que é para ser feito. Isso não significa que eu sou perfeita. Eu ministrei para as meninas, né, há 15 dias atrás, e eu disse para elas, olhe para a mãe de vocês com olhos de misericórdia, porque ela é falha, incluindo a minha filha, que eu também estava ministrando para ela. Mas veja na mãe de vocês, eu falei, o que nossas filhas, o que os nossos filhos precisam ver na gente? Não são mulheres perfeitas. Gente, eu peço perdão, hoje mesmo pedi perdão para Clara, que eu fiquei brava com ela com algo que ela não tinha culpa, e depois eu falei, filha, me perdoa, eu não devia ter falado com você desse jeito. Mas o que os nossos filhos precisam olhar para nós e ver é um coração disposto a ouvir e obedecer. Eles precisam ver mulheres tementes a Deus, mulheres que ouvem aquilo que Deus está falando e fazem. E, gente, entenda que às vezes não vai ser a voz de Deus, sabe, igual a gente vê o Cid Moreira, que vem e fala uma coisa assim, não. Deus vai usar pessoas para te tocar.
Porque se você hoje não entende aquilo que Deus falou, se você não respeita as autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, vai ser muito difícil de você vestir uma roupa nova, essa veste branca e limpa. E quando eu digo autoridade, é porque Deus colocou sobre a sua vida o seu marido, quem ainda não é casado, o seu pai, independente dos defeitos que eles estejam. Deus colocou sobre a vida de você um pastor e uma pastora. E às vezes a opção que você tem é de procurar informações em livro, na internet, ouvindo outras pregações. Entenda, eu não sou contra isso, eu também ouço outras mulheres, eu também leio livros. Mas às vezes o que a gente quer é um caminho mais fácil para fazer algo, do que realmente olhar para alguém que está pagando o preço e está sendo difícil. O meu pai me disse assim um momento, ele falou: filha, mas não tem uma forma mais fácil sem ser corrigi-la? E eu disse não. Eu falei, tem uma forma mais fácil de eu fingir que eu não estou vendo tudo de errado que ela está fazendo, mas ela vai fazer eu passar vergonha e um dia eu vou colher o fruto disso, que daqui a uns anos vai ser na minha cara que ela vai estar batendo. E gente, é engraçado como as pessoas condenam quando uma criança faz um escândalo no mercado. Quem nunca viu e achou ridículo, não é? Mas as pessoas condenam muito mais quando sabem que uma mãe corrigiu um filho. E isso não pode ser uma verdade na minha e na sua vida. Porque a gente tem que corrigir dá trabalho, gente, corrigir cansa. E às vezes você fala as 10 vezes a mesma coisa e parece que você está falando com a porta. Mas se eu e você não cremos que está sendo gerado. E hoje para mim, quando eu olho para Clara, eu falo, ela é o meu exemplo de que corrigir dá certo, de que eu tenho que continuar com isso e de que é isso que Deus entregou nas minhas mãos. Só que isso é uma convicção que eu e você temos que ter. Guarda isso no seu coração. É o entendimento de quem Deus é, de que Ele te ama, mas que Ele também te corrige. É você ter a certeza de que eu tenho que ter fé. E todos os dias eu vou exercitar a minha fé. E como eu vou exercitar ela? Lendo a palavra e me alimentando daquilo que me nutre. Mas aquilo que nutre o meu espírito e não daquilo que nutre a minha alma. Porque às vezes a gente procura um caminho aleatório para fazer a nossa vontade. E não a vontade. É como se a gente procurasse uma validação daquilo que Deus não quer que a gente faça. E a gente procura e até tem uma hora que você quer tanto que você acha que você casa um sonho, que você casa uma palavra que alguém deu com alguma coisa e pronto, tá aí você fazendo algo que não é para ser feito. Mas é entender realmente de que eu tenho a fé e eu tenho a convicção naquilo que Deus tem para minha vida e de que a vontade dele é melhor do que a minha e que eu vou obedecer, independente do que aconteça, eu vou obedecer. O que Deus quer nessa tarde é que a gente possa se limpar realmente. E olha, gente, ser limpo não é vergonha para ninguém. Você se limpar para realmente você poder colocar uma veste limpa. O problema é que enquanto você ficar aí tampando essa sujeira com uma roupa bonita, quem estiver mais perto vai enxergar isso. Eu me lembro que a primeira vez que a Mica foi passar o dia lá em casa, eu pensei, meu Deus, ela vai achar que é uma casa de doido, porque é uma casa com 4 crianças e a Lu também tem convivido lá com a gente, sabe disso? E ela foi tão educada comigo, eu falei, Mica, é pesado aqui, né? E ela falou, é tão animado, pastora. E é uma casa animada, mas é uma casa que tem os encargos de ter 4 filhos, de ter 2 crianças pequenas e de ter todas essas coisas. E se você me perguntar, você voltaria atrás? Eu não voltaria atrás. Esses dias eu e o Jean estavam conversando e estavam só 2 em casa, só a Helena e o José. E eu falei assim, eu e o Jean falamos, como é fácil ter só 2 filhos. Porque para quem ter 4, ter só 2, não é? Porque são só 2 para você se preocupar com todas as coisas, com o que fazer, com o que dorme um, o que dorme o outro. E às vezes as pessoas falam, pastora, mas a Clara é grande, ela te ajuda. Ela me ajuda muito. Hoje, se eu não tivesse a Clara, assim, eu estaria lascada, literalmente. Mas ela também é minha filha. E ela não pede para mamar no meu peito, ela não quer brincar de pole, ela não quer assistir desenho comigo. Mas a hora que os pequenos dormem, ela fala, mãe, vamos assistir uma série? Vem aqui um pouquinho comigo, pinta minha unha. A senhora não quer secar o meu cabelo? Eu sei que ela está aí, mas ela não está ouvindo, agora depois ela vai ouvir. Esses dias atrás, todo mundo dormiu. E aí eu deitei, e aí depois que eu deitei, eu vi no celular uma mensagem. E ela estava chorando, e ela falava assim para mim, eu sinto a sua falta. Eu sinto falta de ter a senhora comigo.
E quando eu fui levantar para ir lá, eu estava muito cansada, mas eu ia lá ficar com ela, já era mais de meia-noite, porque era a hora que todo mundo tinha dormido. E quando eu cheguei lá, ela já tinha dormido. Eu falei, ai Senhor, não é a primeira vez que isso acontece? Teve um dia que a Helena ficou me esperando, porque agora o ápice da Helena é jogar stop, gente. Aí se você pegar o meu caderno de ministração, ele tá cheio de quadradinho, porque ela vem já com eles pronto, com as 2 canetas, pra eu não ter como negar. Então ela espera os 2 menores dormir, ela vem e fala, joga comigo agora. Aí esses dias eu falei, só 4, tá bom, vezes. E aí na segunda o José acordou, ela até chorou, ele acordou, nós não vamos brincar mais. E aí não é só isso, igual hoje, à tarde eu falei assim, o José dormiu, os meus pais pegaram a Helena e a Catarina, era 1h. Eu falei, agora eu vou tomar um banho, eu vou deitar quietinha, vou ficar aqui com Deus, até chegar a hora. E aí veio o Jean, todo feliz, tipo quando o lobo mau vê a Chapeuzinho, eu falei, esquece, eu não vou ler nada agora. E eu não li nada. E ainda assim ele teve o que dar nessa tarde, por causa da disponibilidade do meu coração e por entender que é isso que o Senhor quer que eu faça. Só que para isso a gente tem que ter uma convicção, porque desculpa não me faltava para não estar aqui hoje. Desculpa não me faltava para deixar de fazer muitas coisas. Mas ainda assim eu tenho a convicção no meu coração daquilo que Ele me pediu. E ai de mim, eu não consigo me negar a isso. E gente, isso tudo é tão louco. Eu compartilhei isso com as meninas aqui outro dia, e aí elas já começaram com um sonho. Eu falei, pode parar de sonhar com essas coisas. Porque esses dias eu estava lá lavando louça, quieta, e estava ali chorando com Deus. Esses dias a Lu falou assim para mim, pastor, e quando a gente não tem o que falar para Deus? Eu falei, chora. Eu falei, às vezes eu venho 6 horas da manhã aqui no sofá, entre uma mamada e outra, e eu sento e eu choro. E eu tenho certeza que Deus sabe o que é que eu estou dizendo. E aí eu falei assim, me perdi do que eu estava falando. Calma, vou voltar. Não lembro. E aí eu falei assim, calma que eu vou voltar. Deixa eu lembrar o que Deus pediu para eu falar. E aí a gente ora e a gente chora. E eu falei, Senhor, eu tenho convicção daquilo que o Senhor me pediu. E eu não vou voltar atrás. E aí esse dia que eu estava lavando louça, e eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda, eu estou muito cansada, eu preciso de ajuda. E humanamente, hoje, falando humanamente, é muito puxado. E Deus falou assim para mim, eu entendi claramente o Espírito Santo dizendo assim para mim, e se eu te desse mais um filho? E eu ri e falei assim, amém, se o Senhor quiser me dar. Como que eu negaria isso para Deus? Eu nunca negaria isso, mesmo tendo anos que eu não durmo. A minha rotina, e gente, sexta-feira, sem brincadeira, eu fui escovar meu dente, era 7 horas da noite. E olha que eu não sou mãe de primeira viagem. Mas como é que eu me negaria? Eu não conseguiria viver sabendo que Deus tem algo para fazer na minha vida, ou através da minha vida, eu me negaria para isso. Isso não significa que eu sou perfeita, porque eu nunca, se eu fosse esperar, outro dia eu compartilhei isso com o Daniel, se eu for esperar eu estar bem, me sentindo limpa, pura, remida para vir aqui ministrar, isso nunca vai acontecer. Eu falei, porque é fazendo as coisas que Deus vai nos movendo, e que Deus vai tratando, e que Deus vai limpando. Quantas vezes vocês já não vieram pedir conselhos para mim, que eram de coisas que eu estava vivendo, e Deus disse para mim, amém, você deu conselho para ela? Porque dar o conselho não é tão difícil, gente. Todo mundo tem um pouquinho de bom senso, não é para dar um conselho? Mas o difícil às vezes é você praticar o conselho que você está dando. Então que isso possa ser verdade na minha e na sua vida. Que a gente possa tirar essa corrente, essa roupa de escravo que a gente usa em várias áreas da nossa vida. Que a gente possa se limpar realmente para vestir aquela roupa limpa que Deus tem para nós. Aquele versículo que eu compartilhei com vocês que fala sobre a roupa do linho finíssimo. O linho fino, ele simbolizava, na Bíblia, ele simboliza atos de justiça. Atos de justiça é uma vida justa, um dia após o outro, um dia após o outro. É você vivendo debaixo da justiça de Deus, debaixo daquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha, independente do que os outros façam. Esses dias eu conversava com alguém, ela me disse assim, mas quando é que eu vou parar de sentir essa raiva? Quando é que as pessoas vão parar de me irritar? Eu disse, nunca. Eu falei, as pessoas não vão parar de irritar nunca, mas o que vai mudar é o que está aqui dentro.
que você vai parar de sentir raiva, que você vai parar de sentir tudo isso. E não significa que às vezes a gente não se chateie, ou que às vezes a gente não se entristeça. E sabe uma coisa que eu gravei no meu coração? Duas coisas. Ainda mais quando a gente começou com isso da igreja, chegarem cada vez mais pessoas. Toda vez que eu olho para alguém e eu posso pensar em ter algum preconceito, ou algum... Quando eu digo preconceito é no sentido de... o que será que aquela pessoa é? Sabe? O que será que ela fez? Por que será que está agindo dessa forma? A minha oração é, Senhor, que eu possa olhar para ela e vê-la como o Senhor vê. E não nos meus olhos, mas nos seus olhos. Isso muda tudo, gente. E a minha segunda oração é que quando eu olho para alguém, e quando a gente já caminha junto, e por algum momento aquela pessoa me irrita, porque eu sou irritável, todo mundo é. Quando aquela pessoa me irrita, ou quando ela me incomoda, ou quando está fazendo alguma coisa que me entristece, eu penso que eu possa ter a misericórdia dela que Deus tem de mim. Porque às vezes a gente quer muito que Deus tenha misericórdia da nossa vida, mas a gente quer que Ele vá com fogo sobre a vida do outro, não é? E isso está errado. Há coisas no meu e no seu coração que tem que ser mudadas, para a gente tirar essa veste que está aparentemente limpa, aparentemente arrumada e aparentemente bonita, que a gente possa ser limpa por Ele, que a gente possa vestir para encontrar o noivo realmente, a roupa que Ele tem para mim e para você. Amém? Amém? O Daniel vai ministrar. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus, né? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar aí, enfim, faz aquilo que você quiser. Mas é entre você e o Pai que você possa se render.